A gente vai começar o dia falando sobre as relações do trabalho pós-pandemia, com foco em uma modalidade de teletrabalho que é o home office, que ficou tão em voga nesse ano de 2020 e agora também em 2021. E nas negociações coletivas que tratam do assunto. Quem conversa com a gente agora sobre como ficam as relações de trabalho pós-pandemia é a professora e coordenadora do Instituto de Estudos Previdenciários, autora de diversas obras jurídicas e advogada trabalhista Vólia Bonfim. Vólia foi desembargadora do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, é doutora em Direito e Economia, mestre em Direito Público, especialista em Direito do Trabalho em Processo Civil e Processo do Trabalho. Vólia, é um prazer contar com a sua participação aqui no nosso workshop de hoje. Com vocês, Vólia Bonfim. Fica à vontade, a palavra é sua, Vólia. Bom dia. Bom dia a todos, mais uma vez, nessa casa maravilhosa, CNC, minha casa também. Quero agradecer o convite para um tema tão importante, em nome do nosso presidente, não só o presidente da CNC, mas também o presidente Ivo, que eu só perdoo não estar aqui com o respeito às devidas, separações, exatamente por conta da pandemia. Ivo, um beijo grande, saudades de você. Quero agradecer Patrícia, Luciana, professor Felipe Bernardes, Roberto, todos que estão aqui presentes, pouquíssimos por conta da pandemia. E nós vamos falar desse tema tão importante, que é o teletrabalho e as negociações coletivas. Só para a gente lembrar rapidamente, o teletrabalho sempre existiu, mesmo antes da reforma trabalhista, mas ele só foi regulamentado a partir da reforma trabalhista, isso é, a partir do dia 11/11 de 2017. Ali começou a regulamentação do teletrabalho. E uma das características mais importantes e que trouxe muito incômodo para o judiciário, para os doutrinadores, foi a exclusão do teletrabalhador do capítulo da duração do trabalho. Foi inserido o inciso 3 no artigo 62 da CLT. Isso trouxe um incômodo enorme para vários doutrinadores e principalmente para o Ministério Público do Trabalho, que não se conformou de um tipo de trabalhador externo não ter direito às horas extras, ao adicional noturno, ao intervalo entre a jornada, interjornada e etc. Vamos falar, então, um pouquinho desse tipo de trabalhador. O teletrabalho, pelo conceito atual trazido pela CLT, é todo trabalho efetuado à distância, ou principalmente à distância, com as tecnologias da telefonia ou da internet. Isto é, o simples fato de trabalhar de casa não entrou no conceito se esse trabalhador home office não executar suas tarefas através de uma dessas modernidades que é a telefonia ou a internet. Dentro desse contexto, a gente tem, então, o home office como gênero e o teletrabalho num conceito técnico como espécie. Isso é, o teletrabalhador é uma espécie de trabalhador em home office. Isso é, na sua casa, ou num estúdio, ou em algum escritório à distância. A maior característica é exatamente trabalhar preponderantemente fora do estabelecimento. Agora, ele pode trabalhar por telefone, ele pode trabalhar por chat, ele pode trabalhar por videoconferência, ele pode trabalhar por qualquer outra tecnologia que mantenha esse contato. Muitas críticas foram feitas ao teletrabalhador no conceito trazido pela reforma trabalhista, exatamente porque ele poderia ser controlado. Vou explicar. Antes da reforma trabalhista, antes do dia 11/11 de 2017, antes de novembro de 2017, todo trabalhador externo, e aí eram incluído qualquer home office, qualquer trabalhador viajante, praçista, trabalhadores de rua, motoristas e também os teletrabalhadores, isso é, aqueles que trabalhavam fora do ambiente, mas com as tecnologias da internet ou da telefonia, eles, se
controlados, ou se fosse possível mensurar o seu trabalho, eles teriam direito à duração do trabalho. E se fizessem horas extras, as horas extras, horas noturnas, intervalo entre a jornada, interjornada, cartão de ponto. Ora, exatamente essas novas tecnologias são as mais capazes de analisar ou de mensurar essa quantidade de trabalho. Se eu estou executando o meu trabalho com login, logout, com telefone, com câmera, não há dúvidas de que é possível o controle da jornada do empregado em teletrabalho. Por conta disso, muitas críticas foram feitas à inserção do inciso 3 ao artigo 62 da CLT, que incluiu o teletrabalhador naqueles excluídos do capítulo da duração do trabalho sem direito à hora extra. Eu acho que até aí, até onde chegamos nesse ponto da palestra, todo mundo já conhece, porque isso tudo veio com a reforma trabalhista, são questionamentos se tem direito ou não a hora extras. Nós vamos tentar misturar esse assunto com o assunto da negociação coletiva, que eu acho bem importante. Quais são as novidades que nós vivenciamos de 2017 para cá, diante desses incômodos e dessas interpretações diferenciadas, que fez com que a negociação coletiva, ou possa fazer com que a negociação coletiva modifique um pouco esse cenário? Vamos lá. Primeira coisa, várias empresas sentem falta do trabalho misto. O que é o trabalho misto? É aquele que nem é presencial, porque não dá conta, por conta da pandemia, e nem totalmente à distância. Porque o teletrabalho, que é o trabalho à distância, você percebe uma falta de produtividade, porque a equipe não interage entre si, porque os pares não estão trocando informações, progredindo e produzindo. Já há quantitativos de medição feito por várias empresas da baixa produtividade por conta do trabalho ser executado à distância. Daí porque algumas empresas optaram pelo trabalho misto. Mas qual é a problemática do trabalho misto? Ora, a CLT prevê o trabalho presencial, que é aquele cujo estabelecimento que tiver mais de 20 empregados tem que ter controle de ponto, e prevê o teletrabalho ou o trabalho externo. Ele não prevê o misto. Aí você vai dizer, não, olha, você está enganada, porque a CLT, nos artigos 75A e seguintes, ao tratar do teletrabalho, explicitamente, fala que teletrabalho é preponderantemente externo, nada obsta que ele vá de vez em quando para a empresa. Sim, mas esse de vez em quando é o problema. A lei não disse o que seria esse preponderantemente externo. Seria uma vez por mês? Uma vez por semana? Uma vez por quinzena? E aí, cada um vai ter uma opinião diversificada, uma opinião diferente. E o grande problema da insegurança jurídica, quando a lei não é objetiva, é o judiciário, é o risco trabalhista. É o empregador entender que é possível uma vez por semana, todas as semanas, que não descaracteriza o teletrabalho, chega no judiciário, o juiz olha e diz assim, uma vez por semana não é preponderantemente externo, você tinha que ter controle de ponto, como você não tem controle de ponto, prevalece a jornada declinada na exordial, vou deferir todas as horas extras, as horas noturnas, os intervalos intra e entre jornada. Isso é um risco trabalhista. Aí está o espaço para a negociação coletiva. A negociação coletiva deve agir nos vazios da lei, nas interpretações que a lei permite que sejam feitas. Então, o ideal é a norma coletiva autorizar, por exemplo, o trabalho misto, de acordo com o ajustado entre as partes, prevalecendo o ajuste sobre a lei. Perfeito. E aí nem a norma coletiva vai estabelecer que é uma vez por semana ou duas, porque cada empresa tem uma necessidade diferente. Uma empresa tem necessidade de uma vez por mês, apenas para reunir, por exemplo, vendedores. Outra empresa tem necessidade de uma ou duas vezes por semana. Eu tenho alguns clientes, não só do comércio, mas também de outras áreas da tecnologia, que
querem 2 vezes por semana o trabalho presencial e 3 vezes por semana o trabalho tele. Ficou mais arriscado. Quanto mais vezes presencial, mais arriscada a interpretação da preponderância, porque a semana tem 7 dias, um dia do descanso. Sobram 6 dias úteis. Preponderantes seriam 3 ou mais? Ou não? Exatamente para evitar o risco desta interpretação, a norma coletiva deve autorizar o trabalho misto e, talvez, delegar ao ajuste entre as partes, e aí empregado e empregador, qual é essa frequência, desde que não ultrapasse 3 vezes por semana, todas as semanas. Pode até ultrapassar uma semana num mês, mas não todas as semanas, para não descaracterizar. Lembrando, mais uma vez, que, de acordo com a reforma trabalhista 611-A, a negociação coletiva revoga a lei. Revoga, reduz, flexibiliza, cria exceções. Então, ela também pode criar o trabalho misto equânime, isto é, 3 vezes por semana interno, 3 vezes por semana externo, 2 vezes por semana externo, em teletrabalho, 3 vezes por semana interno, mudando a expressão da lei que diz preponderantemente. É trabalhador, teletrabalhador, está excluído do capítulo da duração do trabalho, mas não é preponderantemente externo. Ele pode ser metade externo, metade interno, ou até mais interno que externo, porque hoje a norma coletiva pode flexibilizar a lei. Então, eu acho que o primeiro ponto mais importante de teletrabalho versus negociação coletiva, principalmente pós-pandemia, onde o teletrabalho se tornou tão comum que a gente até estranha, né? Eu estranhei, né, o professor Ivo não estar aqui, meu querido Ivo. Falei, cadê o Ivo? Cadê o Ivo? Porque agora a gente faz as palestras à distância, o nosso presidente também à distância. Então, estamos muito por conta da pandemia. Então, primeiro conselho é tratar do trabalho misto, tratar da interpretação do que é preponderantemente e tratar da questão do cartão de ponto. O que eu quero dizer com isso? A CLT diz mais de 20 empregados no estabelecimento tem que ter cartão de ponto. Obviamente que isso só se aplica para aqueles que têm o direito ao capítulo da duração do trabalho. Como no trabalho misto, você tem a parte do teletrabalho que não tem o capítulo e tem parte do presencial que tem o capítulo, vai ter ou não vai ter cartão de ponto quando ele estiver no tele? O juiz vai dizer que vai ter que ter. Porque preponderantemente era uma vez por mês. Você colocou 3 vezes interno e 3 dias externo, em teletrabalho. Vai ter que ter o cartão de ponto no tele, porque no interno vai ter que ter. Norma coletiva diz, não vai ter nem no interno nem no externo. Ela pode revogar o artigo 71 e 74 da CLT, ela não pode excluir o direito à hora extra naquelas hipóteses em que o trabalhador tem direito à jornada. Então, também a norma coletiva tem espaço para dizer se o período que ele está em tele ele pode não ter controle e o período que ele está interno ele pode ter controle. Ou se vai ter o tempo todo, ou se não vai ter o tempo todo, interno e externo. Então, esses espaços da negociação têm que ser bem alinhados. Não adianta só conceituar e autorizar o misto, não adianta só autorizar e conceituar a questão do preponderantemente externo, também tem que delimitar se vai ter ou não ter cartão de ponto. Porque isso inverte o ônus da prova. Isso, para o empregador, futuramente é importante. Então, os sindicatos têm que pensar nessas situações. Bom, além do teletrabalho com a negociação coletiva na ótica jornada, trabalho noturno, podemos analisar a questão da privacidade. Esse tem sido outro ponto muito sensível do teletrabalho. Eu pergunto a vocês, como é que fica patrão e empregado, trabalhando à distância, reuniões e mais reuniões, horas e horas sentados, todos falando sem parar, e passa alguém pelado atrás. Já vimos isso
aos montes na internet. Ou alguém com roupa íntima, ou uma criança, ou um amante escondido, que ninguém saiba. São pontos da privacidade. O que fazer? Casos que apareceram e que a gente viu aí nesse período de Perfeito. que o home office cresceu, né, tanto. Perfeito, dá para fazer um livro. A gente já viu ministros levantando sem calça. Não estou mentindo. Advogado xingando, né? Advogado xingando, não percebendo que não desligou a câmera. Já vimos até sexo sendo feito durante uma reunião. Não sei se vocês viram. Então, isso é privacidade. E o que eu recomendo? Que as normas coletivas para proteger o patrão, porque o patrão, protegendo a privacidade do empregado, se autoprotege amanhã ou depois de ações trabalhistas de invasão de privacidade, principalmente quando é a gravação das reuniões, que ele estabeleça contratualmente ou por norma coletiva, autorização de gravação. Tem que ter autorização, principalmente depois da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Uma coisa é a gente fazer uma reunião, consumiu a reunião, foi embora. Era igual a reunião presencial. A outra coisa é você gravar esse dado. E na autorização de captura e tratamento daquela imagem, voz, né, e todo o conteúdo falado, que ele também autorize eventuais invasões não propositais à sua privacidade, que é esse caso, sem querer, ele levanta e está sem roupa, de baixo, ou passa alguém desavisado por trás e acontece alguma questão. Numa das palestras que eu fiz, a outra palestrante tinha uma porta atrás. No meio da palestra, a porta abre e a pessoa sai do banheiro dando descarga, fechando a calça. São coisas desavisadas. E o que você faz para a gravação, às vezes, não consegue. Você vai, talvez, editar aquele ponto da gravação. Então, como isso dispõe, isso trata da privacidade, é bem importante, principalmente depois da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que haja autorização não só do tratamento da própria imagem e conteúdo, como eventuais invasões, porque autorizar a invasão à privacidade já é discutida constitucionalidade, mas eventuais, aquelas coisas que acontecem que ninguém esperou que elas fossem acontecer no decorrer daquela palestra. E vou além. Além disso tudo, valeria a pena o empregador, e se fosse o caso uma norma coletiva, impor que os empregadores ofereçam um fundo. Gente, eu não sei o nome disso, né, tecnicamente, mas eu não sei se chama parede, papel de parede, é um fundo. O fundo, e a gente só consegue com alguns tipos de aplicativos, não todos, acho que só com o Zoom, os outros dois eu pelo menos não sei fazer. O empregador oferece. Se o empregado vai usar, é outro problema. Tem alguns, Teams, né? Tem alguns. Mas eu acho que esses que tem, que é o Team e o outro, você tem que ter a parede verde atrás. Não precisa. Não precisa? Então, eu que não sei fazer. Porque já me disseram, não, é o com wallpaper, né? Aquele fundo de tela. Isso é o ideal. As normas coletivas poderiam obrigar os empregadores a ofertar. Se os empregados quiserem usar ou não, é um problema deles, mas ao não usarem, eles estão abrindo mão de eventuais invasões à sua privacidade. Você põe o fundo, eu já vi várias empresas já adotando isso. É um fundo padrão, com a logomarca aqui, CNC. Está ali, um fundo verde, amarelo, a cor que for, com a logomarca. Você pode usar como se fosse um uniforme, e ele, como ele só pega... Gente, eu sou ignorante, tá? Então podem me corrigir. Ele só pega, não sei, acho que 1 metro atrás. Quem passar lá atrás, não aparece. Então, você preserva a intimidade do empregado, diminui risco trabalhista do empregador, e ele oferece esse fundo. É uma fotografia que você manda por e-mail ou por WhatsApp. Ele só precisa subir no computador dele, arquivar e colocar. Então, não vejo muita dificuldade sobre isso tudo. Bom, já que a gente está falando de pós-pandemia, pandemia, negociação coletiva, teletrabalho,
e acho que eu tenho ainda algum tempo, e vocês me avisem aí quando o meu tempo estiver estourando, porque se deixar eu falo sem parar. Vamos falar um pouquinho dessa nova lei, 14.151. Sei que não é tanto o tema, mas ela também trata de teletrabalho. Essa lei tem um artigo e um parágrafo. O único artigo dela diz: durante o estado de emergência de saúde decorrente do coronavírus, os empregadores devem, não é uma faculdade, afastar as grávidas do trabalho, garantindo a remuneração. E o parágrafo diz, na medida do possível, não está escrito isso, mas quis dizer isso, na medida do possível, dê trabalho para ela. E ela vai executar o seu trabalho remoto, não necessariamente teletrabalho. Lembrando que o teletrabalho está ligado às modernas tecnologias da telemática e da informática. Então, não necessariamente o teletrabalho. Pode ser um home office, pode ser um trabalho manual em casa, pode ser um trabalho diferenciado. Um único artigo e várias controvérsias. Primeiro, essa lei só se aplica do dia 13 de maio em diante. Aonde eu quero chegar? Todos os empregados e empregadores que ajustaram antes do dia 13 de maio a suspensão do contrato e ou a redução de salário proporcional à jornada da gestante, a lei não se aplica. Quer dizer, não é que não se aplique no âmbito de não afastar. Isto é, não há tantas controvérsias. O contrato já está suspenso, ela já não está trabalhando. E se o salário foi reduzido proporcionalmente à jornada, e se continuou sendo presencial, quando a lei entrar em vigor, 13 de maio, só afastá-la, mas ela continuará com o salário reduzido proporcional à jornada. Isso é, não vai alterar o ajuste entre as partes de redução ou de suspensão. Continuará suspenso e ou reduzido. A única diferença é que se o trabalho com o salário e jornada reduzido era presencial, a gestante, então, vai ser afastada. Bom, mas a partir do dia 13 de maio deste ano, 2021, aqueles empregadores que ainda não tinham ajustado com as suas grávidas, com as suas empregadas grávidas, ou aquelas que só ficaram grávidas depois da lei, é discutível a aplicação da medida provisória 1045. Então, vamos por partes. Primeiro, falei da vigência. Ela só tem eficácia do dia 13 de maio em diante, não anulando os ajustes anteriores de redução e suspensão, apenas modificando de presencial para home office, seja no sistema tele ou não. 2. Diferente das medidas provisórias 927 e 936, de março e abril do ano passado, a primeira, a 927, que caducou, e a 936, que se transformou na Lei 14.020, que faziam referência ao estado de calamidade pública, decretado pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, esta Lei 14.151 não faz referência ao estado de calamidade pública. Aí você vai dizer, Marvoli, isso tem alguma diferença? Tem toda a diferença, no meu ponto de vista, e segurança para o empregado e empregador. Vou explicar. Quando a gente faz referência ao estado de calamidade pública, a gente fazia referência a um Decreto Legislativo 6. O Decreto Legislativo 6 explicitamente dizia, coitado, um iludido, todos nós iludidas, e o decreto um iludido também, que a calamidade pública iria acabar no dia 31 de dezembro de 2020. Todos iludidos que essa pandemia era provisória. Seria ótimo que tivesse acabado. Mas agora, como a eficácia material, não a formal, a material do Decreto Legislativo 6 acabou, porque todas as medidas eram até 31 de dezembro, perdeu a eficácia material a Lei 14.020, porque ela fazia todas as referências de redução de salário e suspensão do contrato ao Decreto Legislativo 20, que determinava estado de calamidade até o 31 de dezembro. 31 de dezembro passou. Por isso, o presidente teve a necessidade, claro, depois que foi autorizado o novo orçamento, de fazer uma nova medida provisória, quase repetindo
a 14.020, a Lei 14.020, que era a medida provisória 936. Aí você vai dizer, olha, não consegui compreender aonde você está querendo chegar com esse negócio de calamidade pública. Eu vou explicar. Quando a nova lei, e eu já digo que o projeto que passou na Câmara estava escrito enquanto perdurar o estado de calamidade, e o que passou no Senado mudou, enquanto perdurar o estado emergencial de saúde decorrente do coronavírus, exatamente porque o decreto legislativo caducou materialmente, não formalmente. Quando a gente chega e lê, enquanto perdurar estado de saúde emergencial decorrente da saúde decorrente do coronavírus, eu me assusto. Não sei se vocês também, não sei se foram 23 anos, 24 de judiciário, eu já estou vendo ações trabalhistas. Isso é uma lei de vigência perpétua, porque dizem que o vírus não vai embora nunca mais, que a gente vai ter que tomar vacinas anualmente e que novas cepas virão e que as vacinas talvez não cubram as novas cepas. Então, nós vamos ter 1 a 2 vezes ao ano, espero que ondas altíssimas de índice de mortalidade ou de hospitais lotados, mesmo que o índice de mortalidade acabe, e a gente não vai ter saúde pública para oferecer para esse povo. Então, é uma lei que vai discriminar a grávida, a mulher. Porque se você me dissesse, não é uma lei que só vai durar até 31 de dezembro, é pesado. Mas Duralex Edilex é uma emergência, é uma saúde pública, é uma força maior, ok. Vamos respeitar até pequenas e médias empresas, sabendo que vai se enforcar e talvez morra, mas pelo menos você sabe que aquilo vai acabar. Mas não vai acabar. Infelizmente, é essa a notícia que eu tenho que dar. É uma lei de vigência permanente e só o futuro vai dizer quais serão esses estágios. Será que é quando um município decretar lockdown? Será que vai ser local, quando os hospitais estiverem lotados? A gente acabou de passar fevereiro e março, o Brasil inteiro, cada estado em picos diferentes de estados de calamidade, sem decretação de estado de calamidade. E aí vai ficar na interpretação do juiz que nós vamos viver o ano inteiro, todos os meses, todos os dias do ano, em emergência. Então, é uma lei que vai vigorar todos os dias, durante todo o período, mesmo agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, que praticamente todas as atividades retornaram presenciais. Claro, tirando os cinemas, os shows, os teatros, mas quase todas voltaram. Então, vai ser sempre? Vai ser sempre. Olha, deixa eu aproveitar que a gente está aqui com o bate-papo aberto. Quem ainda não postou, você pode colocar suas perguntas, dúvidas no bate-papo aqui do nosso evento. Estão perguntando, primeira coisa, o Joyce de Lojas Belém, quem ainda não afastou as gestantes até hoje, qual a punição? E o Raimundo, ele pergunta, nesse caso, no que você acabou de falar, podemos fazer a suspensão do contrato de trabalho das gestantes? Você já até comentou sobre isso, né? Isso, vamos comentar as duas. Tá. Vou acabar de comentar rapidinho a lei, porque eu vou responder todas as perguntas só comentando um artigo da lei. Então, a primeira coisa é uma lei de vigência permanente. A segunda coisa é uma obrigação do patrão, não é uma faculdade. É uma obrigação do patrão. Então, a pessoa que perguntou, mas e se eu não afastar? A empregada pode dar justa causa. Pode pedir amanhã ou depois um dano moral. Hoje já há jurisprudência no sentido de que cabe indenização por dano moral por uma expectativa de dano, não pelo dano em si. É aquele caso do empregado do banco que carrega dinheiro no malote e não é vigilante porque não está armado e está sempre angustiado, podendo ser assaltado. Então, a gestante está sempre angustiada, trabalhando presencialmente, podendo saber que ela está colocando em risco o seu filho. Embora não seja um dano certo, porque ela não pegou a doença e não atingiu o filho, é uma chance enorme de tê-la, porque ela já foi incluída no grupo de risco. É quase que uma responsabilidade objetiva, mas não por um dano certo, mas sim por um dano provável. E nós já temos vasta jurisprudência do TST nesse sentido. Então, além de responder por dano moral, a empregada pode lhe dar uma justa causa, dar ao patrão uma justa causa.
Então, falando, é um dever? É uma obrigação? Mas, inclusive, para os empregadores, pessoas naturais, profissionais liberais, MEI, sociedades unipessoais, microempresas, pequenos empreendedores, médias, sim. Mas olha que absurdo! Norma coletiva. Norma coletiva. É para isso a negociação coletiva. Não acho que a negociação deva excluir tudo. Eu acho que ela deve flexibilizar para as pequenas e médias empresas, desde que o trabalho não seja com o público, porque aí o risco é enorme, não tem jeito, é colocar a grávida trabalhando com o público em geral. Poderá fazer o trabalho misto, ou poderá fazer a suspensão do contrato, para não evitar a pergunta, posso suspender? Se como tem corrente que acha que pode, corrente que acha que não pode, já põe na norma coletiva que pode suspender o da grávida, mesmo depois da Lei 14.151, ou que pode reduzir, ou que pode fazer banco de horas negativo, ou excepciona a regra. Olha, ela desde que trabalhe isoladamente, desde que pague um transporte, ela sozinha no transporte, exemplo, um Uber, para que ela não tenha contato na condução pública com outras pessoas durante a sua gestação, com máscara, proteções, as micro, pequenas e médias, até as grandes, desde que seja um trabalho razoável. Então, eu acho que a negociação coletiva pode atuar nesse sentido. Se aplica até para o empregador doméstico. Até para o doméstico aplica, salvo se a doméstica morar na própria residência de segunda a segunda. Não tem casa própria, quando a casa dela é a própria residência do patrão. Mas, se ela vai e volta... Outro problema grande que a norma coletiva em relação às gestantes pode resolver com tranquilidade, diz lá, garantida a remuneração. Ora, gente, se eu conseguir colocar a gestante em teletrabalho, porque é compatível, acabou a discussão. Acabou a discussão. Mas, se eu não consigo colocar a gestante em teletrabalho, porque o tipo de função dela não é compatível com o teletrabalho, ela é atendente, ela é fisioterapeuta, ela é médica não médica de consulta, né? Médica presencial, porque a gente está vendo, eu já tive 2 consultas telepresenciais, não me pergunte como, a pessoa não te toca, não te vê, é uma coisa muito estranha. Ela é garçonete. Há funções que não podem ser executadas de forma à distância, não podem ser telepresenciais. E, nesse caso, seria uma interrupção do contrato de trabalho. Ela não trabalha e recebe. O problema é que a lei diz garantida, olha a expressão, a remuneração. Remuneração, no conceito técnico, é complexo salarial, isso é salário e outras verbas, mais gorjeta. E aí eu atinjo aqui o comércio. Você imagina a garçonete, se vocês conseguirem me falar qual é a possibilidade de uma garçonete executar o trabalho em home office, vocês, por favor, me digam, porque eu não vejo como. Então, não é possível ela ser afastada, e é obrigação afastar, que o objetivo da lei foi o afastamento para a proteção do nascituro, e ela não vai poder executar o trabalho de garçonete à distância. O que é que eu faço? Olha, tem que garantir a remuneração. Poxa, mas inclusive as gorjetas? Gente, não é crível. Me desculpem quem discorda, respeito quem discorda, mas não é crível que ela seja afastada e receba a gorjeta à distância. Não é crível que, se ela estivesse em um local, em um horário noturno, em horas extras, comumente, que continue recebendo horas extras adicional noturno estando à distância. Os adicionais, em geral, insalubre, perigoso, noturno, transferência, ela para de receber. Assim como a gorjeta. Ah, mas, olha, todo mundo vai pensar assim, nunca o direito será unânime, porque está escrita a expressão remuneração, gente. Se estivesse escrito garantido o salário, ia dizer boa chance de ganhar, que é só o salário e não a remuneração. Mas está escrito remuneração. Norma coletiva vai dizer, nestes casos de afastamento da gestante, está garantido apenas o salário base, e não os sobressalários, nem a gorjeta, gueltas para os hotéis, pontos, taxa de serviço para as pousadas, hotéis, etc. Excluam
Não há problema de fazer essa exclusão. É constitucional, é possível, traz tranquilidade. E melhor, já que muitos juízes vão defender que não é possível a suspensão do contrato da gestante afastada após a lei, isso é, você não fez o contrato antes da lei, porque a lei garantiu a remuneração e a suspensão não garante a remuneração, o que é que você vai fazer? Levar para a negociação coletiva, que é possível a redução do salário proporcional à jornada, que é um assunto áspero, porque se é teletrabalho, não tem jornada. Se não tem jornada, como é que você vai reduzir o que ela não tem? Mas como a norma coletiva pode transformar o quadrado em redondo, o vermelho em amarelo, que ela diga que mesmo em teletrabalho é possível reduzir a produtividade proporcionalmente ao salário, a suspensão, o banco de horas negativas, isso é, se ela ficar recebendo lá, proporcional ou não, contam horas negativas, aliás, isso está autorizado na medida provisória explicitamente 1045, e autoriza, expressamente fala, qual é o pagamento que se mantém, salário base, reduzido ou não. Deixa eu trazer mais duas questões. Uma relacionada a esse tema, né, que você está falando, que é no caso de processo admissional vinculado a resultado de classificação de processo seletivo. Se estiver a candidata classificada, estiver gestante, levando em consideração seu estado gestacional, poderá ser interpretado como inapta se a atividade for essencialmente presencial e incompatível para telepresencial. E a segunda, já voltando ao home office, o trabalhador pode ser obrigado a fazer home office, por exemplo? O empregador pode punir, de alguma forma, o funcionário que se recusar a trabalhar de casa? As duas perguntas. A primeira está na própria medida provisória 1046, antiga 927, que diz que é unilateral. O empregador pode colocar o empregado unilateralmente em trabalho remoto. É diferente entre janeiro e dia 23 de março deste ano, a gente teve um vácuo entre as medidas provisórias anteriores, na verdade, a 927 caducou até antes, caducou em julho. De julho de 2020 a março desse ano, a gente teve um vácuo e voltou a ser bilateral o teletrabalho, salvo para aqueles que já estavam. Agora, a partir da medida provisória, se não me engano, 23 de março, 1046, é unilateral. Então, ele é obrigado a aceitar o teletrabalho, claro, desde que a sua função seja possível executar teletrabalho. Se você diz, não, ela era garçonete, vai para teletrabalho, o que ela vai fazer em casa? Aí você vai alterar a função, e aí, alterando a função, o ideal é fazer um acordo de mudança de função. Vai entregar a comida sem ser a grávida. Em relação à pergunta da grávida, eu acho discriminatório considerá-la não apta. Isso vai dar problema no Ministério Público do Trabalho. Aí você vai dizer, mas, olha, ela foi selecionada e está grávida. Norma coletiva, acordo entre as partes. Eu sei que eu estou nos meus minutinhos finais. Eu fui uma das escolhidas, eu, Rodolfo Pamplona e Luciano Martinez, como membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, de fazer alguns adendos a pedido da Câmara dos Deputados das duas medidas provisórias, a 1045 e 1046. E um dos itens que eu incluí foi que o ajuste entre as partes, por conta disso, iria se sobrepor à lei, respeitado os direitos constitucionais, exatamente como era a medida provisória 927 no artigo 1º. Então, a gente pode tentar alterar a função do empregado que está em teletrabalho ou em home office, quando você não conseguir executar a mesma função. Então, esse ajuste prevaleceria sobre aquele desvio de função, enquadramento no plano de cargos e salários em uma função que daria um salário muito superior, depois teria que voltar. As normas coletivas podem fazer o mesmo papel. O ajuste entre as partes vai prevalecer sobre a lei, e aí dizem que pontos isso pode ser ajustado. Eu acho bem bacana. Então, nesse caso aí, eu não aconselho dizer que ela está inapta, porque dizer que a gravidez é uma condição de discriminação no emprego, isso vai gerar um grave dano moral. Então, vai ser difícil ser bem visto pelo Judiciário e até pelo Ministério Público uma postura dessa. Perfeito. Dá tempo para uma última pergunta.
Roberto Lopes pergunta: em sendo a responsabilidade quase objetiva do empregador, não seria mais seguro para ele e menos custoso, evitando passivo trabalhista, afastar a gestante que exerça trabalho com atendimento ao público? Sim, se ele conseguir afastar, mas se ela está gestante, não sei se fala está ou é, né? Se ela está ou é gestante, ela tem que ser afastada do trabalho presencial, independentemente se é ao público ou não, atendendo ao público, não. Ela pode trabalhar numa sala com uma pessoa ou em salas separadas. A lei não fez essa distinção. A norma coletiva poderá fazê-lo. A lei não fez. Então, trabalhando com o público ou não, tem que afastar. Eu entendi a pergunta do Roberto. A pergunta do Roberto é, quando a gestante trabalha com o público, ele está colocando esta gestante num risco maior que as demais gestantes. E aí a responsabilidade dele, que poderia ser subjetiva, se torna objetiva numa clareza maior nesse sentido, porque está expondo esta trabalhadora a um risco maior. Talvez tenha sido esse o sentido. Pergunta da jornalista complementando essa aqui. Nesse caso, você afasta porque ela tem contato com o público, pode ter mudança no cargo, ela pode exercer outra atividade? Tem Se como estiver fazer um gestante, tem que ficar fora. Não pode trabalhar em nenhuma Mesmo função. que seja uma função telepresencial? Telepresencial pode sempre. Pode. À distância, telepresencial, na casa dela. É que a gente não tem mais tempo, mas uma pergunta muito interessante que me fizeram é, tá bom, eu afastei, cumpri a lei, dura lex et lex, estou pagando a remuneração integral, não suspendi, não reduzi, não fiz banco de horas. Estou olhando aqui na rede social, ela está no baile, dançando. Nem se fala mais baile, né, gente? Desculpa. Isso é coisa da idade, eu peço desculpa. Ela está na farra, no pagode, dançando, está na praia, na aglomeração. Eu, patrão, não posso fazer nada? Eu acho que não. Não dá para dizer, já que você está se expondo, volte ao trabalho, porque a lei não visou só a proteção dela, mas principalmente do nascituro. E do nascituro é um direito irrenunciável. Nem ela pode abrir mão de estar à distância. Se ela quer se expor fora do trabalho, é um problema dela. Eu quero agradecer imensamente ao nosso presidente José Roberto Tadros. Quero agradecer Patrícia Duque, querida, Ivo, querido, que está aí nos ouvindo à distância, nossa querida jornalista, Luciana, Felipe, Roberto, todos aqui presentes, e todos esses espectadores que estão aqui para ouvir um pouquinho dessas novidades trabalhistas e dessa legislação emergencial. Desejo para vocês um bom resto de dia, de palestra, de conteúdo, né? E uma boa semana para todos vocês e muito obrigada. Muito obrigada, Vólia.